Olá! Hoje dando continuidade ao assunto do crítico interno. Recebi muitas mensagens essa semana, pessoas falando como tem um crítico interno castrador, severo, punitivo, tirano, da pior espécie possível, como é difícil conviver com esse crítico, porque afinal de contas ele está dentro da nossa cabeça, né? Então, conforme prometido, vamos falar um pouco sobre como administrar esse crítico interno. Como silenciá-lo e revertê-lo para que ele passe de abusivo para um aliado fortalecedor. Porque afinal de contas, como todos nós sabemos, nós somos aquilo que pensamos. Tudo o que somos surge dos nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, nós fazemos o nosso mundo. Há poucas coisas sobre as quais temos controle de fato em nossas vidas. Não podemos, por exemplo, controlar o que aconteceu conosco no passado, nem como fomos tratados, nem acusações ou críticas que foram dirigidas a nós. Mas nós podemos e devemos ter um diálogo interno saudável. Esse é um caminho não para ter somente mais autoestima, mas também para trabalhar todos os nossos potenciais e conquistarmos objetivos e sonhos que um crítico interno severo não nos permite, porque nos acusa de sermos não merecedores ou bons o bastante. Seu crítico interno, na verdade, ele está sempre tentando te proteger de fracassos, de frustração, de ser humilhado, de passar vergonha. E embora ele possa te ajudar a reconhecer as áreas que você pode melhorar, esse diálogo interno excessivamente crítico e negativo impacta o nosso desempenho e com certeza reduz a nossa chance de atingir metas. Trabalhar o crítico interno nos ajuda a nos orientar de maneira produtiva e útil. O primeiro passo, com certeza, é tomar consciência de como o seu crítico age e quais são as acusações comuns que ele costuma fazer. Tomar consciência de que isso que você se diz não é uma verdade absoluta. É um julgamento que você aprendeu a fazer baseado na forma em como você foi tratada, nas expectativas que seus cuidadores tinham de você e baseado naquilo em que eles achavam que era bom para você. A verdade é que muitas pessoas não se separam do seu crítico interno e tratam essas acusações como se elas fossem verdadeiras. Tomar consciência do que o seu crítico interno fala, das acusações dele, é o primeiro passo. O passo seguinte a não fazer, sabe qual é? É tentar silenciar ou ignorar o crítico interno. Muitos de nós foram ensinados a reprimir os nossos sentimentos e emoções negativos. E pensando nisso, pode até fazer sentido repudiar ou não dar ouvidos a uma parte de nós que está nos fazendo mal. Mas não vai funcionar com o crítico interno. Se você tentar ignorá-lo, na verdade pode ter um efeito justamente oposto e ele ficar mais fortalecido. A melhor forma de lidar com o crítico interno é desafiando ele, verificar as evidências das acusações. Questione, aprenda a reconhecer quando seus pensamentos críticos são exageradamente negativos. Se você diz que nunca vai conseguir passar no concurso que você quer, porque você não é inteligente o bastante, ou não tem as condições, ou não tem tempo para estudar, verifique se isso é verdade. Eu aconselho a anotar num papel quais são as acusações do seu crítico. Quais são as evidências de que essas acusações são verdades, mas principalmente todas as evidências de que essas acusações são mentirosas. Observar essas evidências dos dois lados pode ajudar a ver a situação de uma maneira mais racional e menos emocional. O terceiro passo é substituir esses pensamentos excessivamente críticos por declarações mais precisas e verdadeiras. Por exemplo, em vez de se dizer "eu faço tudo errado", troque por uma declaração mais equilibrada, como por exemplo, "eu faço algumas coisas muito bem e outras não. Às vezes eu acerto
e como qualquer ser humano, às vezes eu erro. Toda vez que você perceber que seu crítico interno está agindo, depois de tomar consciência dele e de desafiá-lo, verificando as evidências, substitua por uma declaração mais precisa. Essa semana eu deixei um convite à observação, para que vocês prestassem atenção de que forma o crítico interno age e quais são as afirmações mais comuns que ele costuma fazer. Normalmente, o crítico interno age de uma determinada forma, tem um padrão para cada pessoa. E as críticas e as acusações não costumam fugir muito do script que ele já conhece. Por que esse exercício de observação é importante? Justamente para que você tome consciência de quais são esses padrões, quais são as frases mais comuns, e a partir daí, você desafiá-los e substituí-los de forma voluntária, de forma ativa, de forma preventiva. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que o seu crítico diga que você não é tão boa quanto seus colegas de trabalho, que todo mundo é melhor que você não é competente ou inteligente ou esperta o bastante para ser promovida, por exemplo. E aí você comete um erro no trabalho. É muito provável que o crítico interno comece a agir imediatamente assim que você errar, te fazendo várias acusações. Se você previamente não questionou, desafiou e substituiu a sentença, a forma como o crítico age, como ele te acusa, a consequência possível é que você fique ruminando sobre seu erro e dando ouvidos ao seu crítico interno. Por isso é importantíssimo que você tenha uma estratégia definida anteriormente do que você vai fazer, de como você vai agir e qual a sentença que você vai usar para substituir as acusações do crítico. Não dá para apagar uma informação, não dá para apagar um conhecimento. A mente não consegue deletar. Por isso é que não dá certo tentar ignorar o crítico interno. O que é possível fazer é pensar de uma nova forma, é mudar o ângulo, mudar o ponto de vista. E a melhor maneira de fazer isso é deixando as estratégias pré-definidas. Porque é muito difícil dialogar com o crítico na hora em que ele ataca e que as emoções ficam evidentes. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Recapitulando então os passos para lidar com o crítico interno. Primeiro, tomar consciência de como ele age, quais são as acusações ou frases que ele costuma fazer. Segundo passo, desafiar e verificar as evidências. Se essas acusações, se essas frases são verdadeiras. Eu garanto que elas não são. Podem até ser parcialmente verdadeiras, mas não é a única forma de ver a situação. E por fim, fazer a substituição. Ter uma estratégia pré-definida de como você vai enfrentar o seu crítico cada vez que ele ataca. Qual é a resposta que você vai dar a ele? Essa resposta que você vai dar, na verdade, é a substituição de pensamento, substituição da frase. É em que você prefere focar. Faça isso para refutar todas as acusações comuns que seu crítico interno faz. Você não precisa continuar sendo uma vítima do seu crítico interno. Você tem a liberdade de julgar o seu crítico e tem a capacidade de acessar pensamentos e sentimentos mais objetivos, equilibrados e perspicazes, que te ajudem a ver a si mesma e o mundo de uma forma mais positiva e capaz de conquistar e realizar feitos muito além do que o seu crítico interno permite. Gente, esse assunto é longuíssimo. Eu poderia ficar literalmente falando horas sobre isso, sobre estratégias, mas como vocês sabem, o objetivo é simplesmente trazer à tona alguns tópicos e provocar uma nova forma de pensar. Considere esses áudios como ponto de início para que você possa explorar por conta própria e como você achar melhor os assuntos que mais te tocam. O áudio de hoje está um pouquinho longo, vou ficando por aqui. Para mais conteúdo sobre autoestima, visite academiadeautoestima.com. Tenha uma ótima semana, abençoada, iluminada. Um grande abraço.